Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de biologia, professor Fabrício. Hoje vamos continuar o assunto de genética e agora falando da segunda lei de Mendel, né? Na nossa última aula estudamos um pouquinho sobre os experimentos de Mendel, a importância dele na genética moderna e hoje vamos conhecer a segunda lei, né? Uma lei um pouquinho diferente, né, do que ele postulou na primeira lei, né? A primeira lei de Mendel falando sempre de uma característica, né? Com probabilidade de o indivíduo ter tal característica. Na segunda lei de Mendel é um pouco diferente, tá? A segunda lei de Mendel nós vamos estudar as combinações entre duas ou mais características, tá, de um indivíduo, tá bom? Então, essa segunda lei de Mendel, chamada lei da segregação, tá? Ela põe aí as possibilidades de cruzamentos dos indivíduos, analisando na ótica, né, como eu disse, de duas características. Ao invés de você falar assim, qual a chance do indivíduo ter olhos verdes? Agora você fala, qual a chance dele ter olhos verdes, cabelo liso, olhos marrons, olhos castanhos ou cabelo encaracolado? Então você analisa sempre na ótica de duas características, tá? Mas, para a gente poder entender, vamos voltar um pouquinho e falar sobre os conceitos de células haploides e células diploides, tá? Porque vai ser importante para que a gente compreenda satisfatoriamente aqui a segunda lei de Mendel. Tá? Primeiro é o seguinte, que células haploides, que nós representamos aqui com a letra N, né? Você lembra aqui células haploides, letra N, células diploides, 2N. Tá? Nas células haploides, são aquelas células que só têm um conjunto de cromossomos. Tá? Dessa forma, os gametas, por exemplo, né? As células sexuais, elas só possuem dos cromossomos. Lembra do que eles estão em pares? Tá? Lembram, né? Mas nas células haploides ele não tem o outro par, só tem um representante daquele cromossomo. Já nas células diploides, representadas pela letra 2N, sempre nós vamos ter os dois, tá? Os dois conjuntos de cromossomos. Então todas as outras células do nosso corpo são assim, elas possuem cromossomos em pares, tá? E no caso dos gametas, que são as células reprodutoras, células sexuais, espermatozoide e óvulo, nós vamos ter apenas um dos conjuntos, tá? Essas células elas são originadas num processo chamado de meiose, um processo de divisão chamado de meiose, que é um processo de divisão reducional. Ela vai diminuir, reduzir na metade a quantidade de cromossomos, tá? Você está vendo aqui, é uma célula haploide que dá origem a uma diploide, tá? Essa diploide passa pelo processo de divisão, tá? Chamado de meiose, e dá origem a 4 células haploides, ou seja, 4 gametas. Bom, então esse é o processo de formação de uma célula haploide a partir de uma diploide, ou seja, você vai dividir o número de cromossomos, certo? Muito importante essa informação para a gente entender a segunda lei de Mendel. Vamos lá. Como eu disse, a segunda lei de Mendel ela é chamada de lei da segregação independente. Mas o que é segregação? Segregação é de separar, tá? De separação, tá bom? Então, para chegar a essa conclusão, Mendel realizou alguns experimentos, tá? Ele verificou o cruzamento de indivíduos que envolviam dois tipos de características, que nós podemos chamar de hibridismo, tá? Duas características. Nesse caso, ele analisou a cor da semente, tá? E o tipo de semente. Então, lembram que havia duas cores, né? Semente ou era amarela ou verde, ou era lisa ou rugosa. Então, nesse caso, ele utilizou indivíduos com características puras, indivíduos homozigotos. Tá? Então, nesse caso, ele utilizou
a gente vai representar aqui na explicação a característica da cor pela letra V, tá? Aqui, ó, V, Vzão e Vzinho, tá? O Vzão dominante e o Vzinho recessivo, tá? No caso, a cor amarela, ela é uma cor dominante, tá? Do que a cor verde. Então, os indivíduos amarelos são dominantes. Então, nesse caso, eu tenho um indivíduo dominante, homozigoto, Vzão, Vzão, tá? E a cor, desculpa, e o tipo de semente, se ela é lisa ou rugosa, tá? Para o indivíduo dominante, nós temos liso, tá? Todos os indivíduos com a semente lisa são dominantes, representado pela letra R, Rzão, tá? E a semente rugosa, Rzinho, tá? Beleza? Então, essa é a combinação, tá? O cruzamento dos indivíduos. Ele fez o cruzamento de indivíduos com semente amarela e lisa, ou seja, indivíduos com características dominantes, e outro indivíduo com características recessivas, verde e rugosa. Tá? Vou dar uma pausa aqui só para levantar aqui a imagem que o vídeo estava cobrindo, tá? Tinha que aparecer aqui essa imagem. Então é o seguinte, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Mendel fez o cruzamento, né, dos indivíduos com características dominantes, no caso sobre a cor e o tipo de semente, com indivíduos com características recessivas, tá? Então ele cruzou um indivíduo dominante, ou seja, cor amarelo e liso, tá? E semente lisa, com o indivíduo recessivo, com a semente verde e rugosa, tá? Tá aqui, ó. Então, esse indivíduo aqui é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Todos esses indivíduos que foram cruzados eram indivíduos homozigotos, tá? Desse cruzamento, todos os indivíduos resultantes desse cruzamento tiveram as sementes amarelo e lisa, todos, tá? Nenhum indivíduo foi verde ou rugoso, tá? Então, nesse caso, fazendo o cruzamento, a gente vai verificar que os indivíduos que se originaram foram indivíduos heterozigotos. Olha só, Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. Mas como possuem um alelo dominante, eles tiveram a cor amarela e lisa, tá? Mas olha como ele é diferente. Esse aqui que resultou, ele era ele possui alelos homozigotos, tá? E aqui ele é heterozigoto, isso é importante também, tá? Mas todos os indivíduos que surgiram desse cruzamento são indivíduos com a semente amarela e lisa. Bom, pessoal, continuando aqui o raciocínio, tirei aqui até o meu vídeo para a gente poder observar melhor essa tabela aqui do cruzamento dos indivíduos que resultaram. Então é o seguinte, então depois desse primeiro cruzamento, Mendel realizou uma autofecundação, né, entre as plantas originárias da semente da geração F1, tá? Então tá aqui, ó, em cima marcando, tá? Observe aqui a marcação aqui. Os indivíduos que foram gerados, né, foram todos indivíduos amarelo, cor amarelo e lisos, tá? Indivíduos heterozigotos, Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. Então, para a gente poder entender esse resultado desses cruzamentos, a gente tem que separar, né? Lembrando, nós estamos analisando duas características, tá? Então, cada gameta masculino e feminino, ele vai ter as duas características, né? Nós vamos precisar cruzar essas duas características. Então, eu tenho aqui em azul o gameta masculino e aqui em rosa o gameta feminino, tá? Então, esse primeiro indivíduo, eu pego aqui, ó, Vzão e Vzão. Então, eu tenho um indivíduo masculino, desculpa, Vzão e Rzão, tá? Então, pego uma característica de um. Lembra que eles estão separados, tá?
Lembra que eu estou falando de gametas, tá? Só vai ter um alelo de uma característica depois desse cruzamento que eles vão se unir, tá? Então, o gameta ele só tem a metade, né, da característica, no caso, a metade dos cromossomos. Então, eu vou pegar o Vzão desse indivíduo mais o Rzão desse outro e eu formo a combinação desse gameta. Vzão com Rzinho, tá? Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho, tá? Então, formei aqui os gametas masculinos, tá? E agora, nesse lado, o gameta feminino é a mesma coisa, tá? Então, é a mesma combinação, ó, você pode ver. Então, eu tenho aqui os gametas masculino e feminino, que eu quero saber qual é a possibilidade de nascer, qual é a proporção para nascer cada um com cada uma dessas características, tá? Então, aí eu fazendo o cruzamento, esse primeiro cruzamento aqui, eu vou ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ou seja, esse indivíduo aqui, ele tem, a característica dele é amarelo e liso, tá? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, amarelo e também liso, né? Amarelo lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarelo liso também. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, também amarelo liso, tá? Lembrando que as características dominantes são representadas pela letra maiúscula e a recessiva pela letra minúscula, tá? Então, nesse caso, o indivíduo tanto sendo homozigoto ou heterozigoto dominante, vai expressar a característica. A característica recessiva, ela sempre vai ser expressa quando o indivíduo for homozigoto, né? Um indivíduo heterozigoto, a característica recessiva ela não é expressa, tá? Só em homozigose, como é o caso desse indivíduo aqui, ó, verde e rugoso, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá? Então, aqui você tem todas as combinações. Se você for fazer esse quadro, né, lembra do quadro de Punnett, né, que nós vimos na aula passada, né, para fazer o cruzamento. Então, se você for pegar um papel, uma caneta e refizer todo esse cruzamento, eu até indico que você faça isso no seu caderno, faça esse cruzamento, você vai obter esse resultado aqui, tá? Então, nesse resultado, nós temos 16 indivíduos aqui, né? Desses 16 indivíduos, 9 desses indivíduos, eles têm a característica amarela lisa, né? Tem a cor amarela e são lisos, tá? 3 desses indivíduos, amarelo e rugoso. Tá aqui amarelo rugoso e amarelo rugoso. Mais 3 desse indivíduo, amarelo liso. Desculpa, verde liso. Tá aqui, ó. Verde liso, verde liso, verde liso. E apenas um dos 16 é verde e rugoso, tá? Então, essa é a proporção do cruzamento que alcançou Mendel, tá? Então, pessoal, então o Mendel conseguiu chegar a uma conclusão, né, importante. Primeiro, não se conhecia o processo de meiose, né, que a gente viu no início da aula, que mostra a divisão, a formação, desculpa, dos gametas. É um processo reducional, né, que reduz a metade a quantidade de cromossomos, tá? Mas ele entendeu que um ou mais caracteres ou fatores, como ele chamava, são transmitidos aos gametas de forma independente, recombinando-se ao acaso. Então, todas aquelas configurações elas podem acontecer. Então, é uma combinação ao acaso. Então, ela acontece de forma independente. Então, uma característica, ele queria provar que uma característica não dependia da outra, ou que dependia da outra, tá? Então, isso não é possível acontecer, né? Uma característica ela não depende da outra, elas são independentes, tá? Então, forma todas aquelas configurações possíveis, tá? Então, quando você tem a segregação, essa imagem mostra exatamente segregação, né? Você tem aí os fatores, né? Eles são independentes, eles podem se recombinar. E nas características analisadas, né? Quando você
pega aqui o indivíduo heterozigoto Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Você separa esses alelos, tá? Eles podem ser separados em gametas diferentes. Você lembra que o indivíduo, na formação do gameta, forma 4. Então, cada indivíduo recebe um alelo diferente, né? Um recebeu o Vzão, um vai receber o Vzinho, outro Rzão, outro Rzinho. E se você cruzar novamente, você vai ver que nesse cruzamento você tem exatamente 25% de chance de ser cada um desses aqui, ó. Você vai ter a proporção igual de 25% nesse cruzamento. Um indivíduo com Vzão Rzão, um gameta com Vzão Rzão, outro gameta com Vzão Rzinho, outro gameta com Vzinho Rzão e outro gameta com Vzinho Rzinho, tá? Então é exatamente a proporção de 1/4. Tá? Você vê que nenhum deles se repete, né? Essa é o cruzamento, é a probabilidade dos gametas virem com cada um dos alelos. Então você tem aí exatamente, toda vez que você vê essa proporção na formação dos gametas de 25%, nós estamos falando da segunda lei de Mendel. Tá? E está aqui o processo de divisão, né, da meiose que dá origem aos gametas. Tá? Então é aí nesse processo que ocorre essa segregação e esses genes, né, são transmitidos de forma independente para cada um dos gametas, não dependendo, no caso, de outra característica. Certo? Então, essa é a conclusão principal, né, da segunda lei de Mendel. Né? O par de fatores para a cor se distribui entre os filhos sem influenciar na distribuição do par dos fatores para a superfície, ou seja, se ela é lisa ou rugosa. Então, a cor não interfere na distribuição dos genes, né? Não interfere no tipo de superfície da semente. Tá? Essa é a segunda lei de Mendel, chamada lei da recombinação ou lei da segregação independente. Tá? Essa aqui foi uma imagem semelhante, né, que nós vimos anteriormente, daqueles 25%, né, na hora de formar o gameta. Né? Então você segrega esses na formação do gameta. Você tem aqui uma célula diploide, né? Esse indivíduo heterozigoto, tá? Você tem toda a segregação aqui, ó, separação, né, dos fatores ou dos genes, e na formação dos gametas você vai ter a proporção de 25%, a combinação de cada uma dessas combinações. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Esse é o assunto da segunda lei de Mendel e até a próxima.